Penso que alguns de vocês já sabem qual é o tema que eu vou falar nesta manhã, desde ontem que está colocado, e é mensagens que incomodam. Geralmente nós não gostamos de nada que nos incomode. Estou certo ou errado? Não gostamos. Eu não gosto. Eu gosto sempre de me sentir muito bem, confortável, só por dizer que a Bíblia não foi escrita para nos fazer confortáveis. Há momentos que nos sentimos muito confortáveis, mas há momentos que a mensagem da Bíblia, a própria palavra de Deus, as mensagens que são pregadas, incomodam-nos. E ainda bem que nos incomodam. Sabem porquê? Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Deus não tem qualquer coisa. Deus não tem refúgio. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos e não só para os seus filhos. Deus quer que todo o homem, que toda a mulher venha ao conhecimento da verdade. A Bíblia não foi escrita para estar de acordo com a minha maneira de pensar, de ser ou de estar, mas foi feita por Deus para me ajudar a encontrar-me com Ele. E Deus quer que tu tenhas um encontro com Ele. E é verdade que na Bíblia nós encontramos muitas mensagens que incomodaram os que as ouviram, e hoje encontramos muitas mensagens que nos incomodam também a nós. Não esqueçamos isto. Estou a pensar, em primeiro lugar, numa história da Bíblia que todos nós conhecemos muito bem, no qual não fala do nome deste jovem, mas fala de um jovem que era rico. E era um jovem que tentava amar a Deus à sua maneira. E ao ouvir falar de Jesus, ele foi ter com Jesus e disse-lhe, quem quiser abrir, Mateus 19, 16 a 30. E eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, eu quero que esteja com atenção à leitura, que farei de bom? Que farei de bom para ter a vida eterna? Ou seja, este jovem chegou-se ao pé do mestre e faz-lhe uma pergunta, e eu lhe chamaria uma pergunta técnica. Ele utiliza uma expressão que nós hoje não o faríamos, porque sabemos que não é através de qualquer bem que eu faça, que tu faças, que temos acesso a Deus. Infelizmente a igreja tradicional criou aquela ideia de que o homem é salvo pelas obras. Mas o homem não é salvo pelas obras, porque se assim fosse, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. Deus não teria dado o seu amado Filho para morrer por nós, se através de uma ação humana o homem pudesse adquirir salvação. Então para nós hoje está colocado de parte que qualquer feito do homem possa levar o homem a ser salvo. Claro que este homem, inclusive, era um homem que tentava obedecer a todos os mandamentos. Vocês vão reparar que Jesus, no diálogo com Jesus, ele afirma isto, veja lá. Respondeu-lhe Jesus, porque é que você, eu quero dizer que estou a ler agora mesmo a linguagem, versão nova internacional, que é uma linguagem, não estou de acordo às vezes com algumas coisas, não vou entrar nessa, mas é uma linguagem que as pessoas sim muito mais facilmente entendem. E como não há uma desvirtuação absolutamente de nada, eu vou passar a ler. Respondeu-lhe Jesus, porque é que você me pergunta? Aqui você, desculpe os irmãos brasileiros, é a versão brasileira, nós não utilizaríamos a palavra você, porque é que tu me perguntas, não é? Mas pronto, porque é que tu me perguntas sobre o que é bom? Há somente um que é bom. É verdade, o único que é bom é Deus. Sabe porquê? Porque alguns pensam que são bons, mas nós não somos assim tão bons. Nós não somos bons. E eu costumo dizer uma coisa muito simples. Pisem-te o dedinho do pé, o pequenino, e vamos ver quem é bom. Quando vos pisa o dedinho do pé, o que é que acontece? Dói, não dói? E às vezes alguns até explodem, só por pisar o dedo do pé. Irmãos, se não fosse a graça de Deus,
o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Há muito que teríamos morrido, porque a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Claro que os irmãos dizem, há pessoas boas, sim, mas não é aquele bom que a Bíblia está a referir-se de perfeito. Claro que há pessoas boas, mas esse bom do ser humano não dá para ele ser salvo. Não dá para ele estar perfeito, não dá para ele estar completo. E é bom que a gente seja boas pessoas, bons cristãos, bons maridos, bons pais, boas mulheres. É verdade que é. Não estamos a desvalorizar nada disso. Mas aqui o bom é no sentido de perfeito. E Deus aqui está a dizer perfeito só Deus. Amém? Perfeito só Deus. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E o jovem perguntou, ele sabia, mas pergunta, se calhar tinha-se esquecido de algum. Ou queria ver se o Senhor lhe dava um novo mandamento. E há por aí hoje tanta gente à procura de coisas extras da Bíblia. Vamos a ver se a Bíblia diz aquilo que eles querem ouvir. Ou alguma coisa nova. Há pessoas à procura de novidades. Mas sabe que a palavra de Deus continua hoje com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma força, porque ela é a palavra de Deus, ela não está desatualizada. Ela é a palavra mais importante que nós necessitamos ouvir e seguir. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse, ele estava satisfeito. Senhor, tudo isso tenho feito. E era para se sentir orgulhoso perante a sociedade, perante a religião, perante a maneira de pensar e atuar daquela época. Senhor, isso eu fiz tudo. Mas esqueceu-se de uma coisa. Só Deus conhece o interior do meu coração e do teu coração. Nós até perante a sociedade podemos ser as pessoas mais impecáveis. Mas o único que conhece toda a sinceridade para saber no meu ou no vosso é Deus. Amém? Se você, e agora Jesus disse, tudo isto tenho obedecido, o que me falta ainda? Ele próprio está a dizer, será que ainda me falta alguma coisa? Ele põe a possibilidade, será que me falta alguma coisa? Então diz, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Discurso muito duro para este jovem. É interessante que Jesus não fez isto com mais ninguém. Mas também é verdade que ninguém foi a Jesus e perguntou o que é que eu tenho que fazer. Eu não vou porque esta não é a ideia hoje, discutir isto. Mas é para vocês pensarem. Sabe onde é que, afinal de contas, estava o seu coração? Não há mal nenhum ter dinheiro, irmãos. O mal é ter o coração no dinheiro, o mal é ter o coração na família, o coração, quando eu digo coração, é em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Onde é que está o teu e o meu coração? Jesus não está contra nada mais, a não ser com o facto do nosso coração estar dividido. E este é um discurso difícil de ouvir. Sabe porquê? Porque há pessoas que a pessoa mais importante na sua casa é o seu marido ou os seus filhos, não é Deus. Estou a dizer uma mentira? Eu não estou a dizer que são todos. Há pessoas que é o seu clube de futebol que é o mais importante. Há pessoas que é o seu trabalho. Há pessoas que é a sua formação académica. Qualquer coisa pode tomar um lugar que não é o de Deus. E é isto que Deus quer nos dizer. Cuidado, meu filho, cuidado, minha filha, quando o centro da tua vida é outra coisa qualquer que não seja eu. Porque eu tenho a certeza que quando Deus é o centro da nossa vida, nós vamos amar muito mais a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos irmãos e a igreja do Senhor e toda a gente. Estamos de acordo ou não estamos? Porque Deus não pode sair do primeiro lugar. O resto vai funcionar sempre bem quando Deus é o centro das nossas vidas. Infelizmente, quando nós ouvimos outro discurso que nos agrade, mas este é um discurso que, infelizmente, para muitos o incomodam. Mas agora eu vou falar de outro tema que incomoda bastante e foi o que Deus mandou que João escrevesse às chamadas 7 igrejas do Apocalipse.
como ser humano, como pastor de uma igreja, certamente muitas vezes eu faço reflexões. Sou obrigado a fazê-las. Se verdadeiramente amo a Deus, amo a palavra e estou preocupado com a minha vida espiritual e com a vossa vida espiritual, eu tenho que pensar. Eu sou um ser pensante, vocês são seres pensantes, e é bom que nós pensemos. E quando pensamos, para nós, o objetivo é pensar de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com este livro, com o outro, com a religião esta, não. É a palavra de Deus, é que é o nosso espelho, é a palavra de Deus que nos mostra o que está bem e o que está mal. E é verdade que nas chamadas 7 cartas às igrejas, portanto, a Éfeso, que hoje é a atual Turquia, as 7 igrejas da Ásia, é o atual país da Turquia, há teólogos que pensam que essas 7 igrejas representam 7 períodos da história, ok? O primeiro período é normal, desde o nascimento da igreja até um certo sítio e até à igreja da atualidade, a 7ª. Depois só há 2 igrejas que escapam, também não é isso que eu vou falar, mas há 2 igrejas às quais o Senhor não reprova. Ou seja, não tem nada a dizer de negativo. É bom, daí alguns até colocaram o nome às suas igrejas, esses nomes, porque pensam que por colocar os nomes às igrejas com esses nomes, atualmente são as melhores igrejas. Não é assim que deveria ser, tem a ver com o espírito, com aquilo que há, com aquilo que somos, com aquilo que vivemos, como é que interagimos uns com os outros. E eu quero dizer que eu pessoalmente não estou tão de acordo com essa maneira de pensar. Eu penso que sim, que são igrejas locais que existiram e existem, as cidades existem, e que de alguma maneira cada uma dessas igrejas estava a passar por um tempo melhor, outros por um tempo pior, uns já se tinham desviado da doutrina, da verdade, e estavam ali, e o Senhor quer falar a essas igrejas e dizer-lhes que elas têm, porque para todas há uma solução. É deixar de praticar, é deixar de viver, é deixar de andar dessa maneira para, de alguma maneira, colocar os seus olhos na pessoa bendita de Jesus Cristo, caminhar e viver na verdade. E quando nós, portanto, vamos ler, encontramos isto. Primeiro nós temos a igreja de Éfeso. A palavra Éfeso significa desejável. E a crítica, ou melhor dito, então, a mensagem a essa igreja, da parte de Deus, é que ela tinha abandonado o primeiro amor. E nós temos encontrado, infelizmente, pessoas que abandonam muito facilmente o primeiro amor. Todos vocês provavelmente se lembram do primeiro amor. No primeiro amor, as pessoas caminham quilómetros, as pessoas não põem muitos obstáculos, as pessoas fazem quase tudo pelo Senhor. Estou a falar mal? Estamos num período, às vezes, chamaria da inocência. Tudo é cor-de-rosa, tudo é fantástico. Somos capazes de dar tudo, de fazer tudo, de caminhar tudo. O Senhor é maravilhoso. Mas logo mais, parece que vêm os problemas, vêm os obstáculos, vem isto, vem aquilo. E pouco a pouco, geralmente as coisas nunca são feitas rapidamente. Começamos a deixar esses rudimentos, essa maneira de entender o que era a igreja do Senhor. Talvez nos tornamos mais cômodos. Às vezes até para fazer uns metros, já nem queremos fazer esses metros porque está muito longe. Ainda outro dia estava a pensar numa querida irmã, na cidade onde eu cresci, cidade de Aveiro, uma irmã que para mim sempre foi uma referência, uma velhinha. Já era velhinha, imaginem-se, naquela altura, e quantos anos eu ainda a vi velhinha. Que caminhava assim nada mais, nada menos do que 8 a 9 quilómetros para ir aos cultos. Caminhava. Não havia autocarros, só para dentro da cidade. E aquela irmã passava por meio de um pinhal. E lá vinha ela, uma mulher quase de 2 metros de altura. Eu estou a ver ainda aqui a memória. Era viúva, tinha aceito o evangelho de jovem. E mesmo no inverno, eu olhava e via aquela mulher com umas sapatilhas. Eu dizia, ai meu Deus. Não era porque ela não pudesse. Aliás, outro dia estava a falar precisamente com um dos netos dela, que é um general do exército português e um homem de Deus também. E ele estava-me a contar porque, pronto, as nossas famílias tinham muita amizade e ele dizia, epá, quantas vezes o seu pai
foi lá orar pela minha avó e ela só queria que fosse ele, porque podia estar muito mal. Ele orava e ela saía da cama, não é? Então, ele dizia, a última vez ainda me lembro, eu estava lá e eu sou o pai, ele a contar-me, não é? A pensar, pronto, estávamos numa mesa de restaurante que nos encontramos, eu nem sabia quem ele era, ele é que começou, você é o filho do irmão branco e tal. Começámos a falar, foi muito interessante. E eu lembro-me daquela mulher, chovesse, fizesse sol, quarta-feira, lá estava ela no culto, domingo, lá estava ela no culto. E às vezes, irmãos, nós arranjamos cada desculpa para não ir ao culto. Não são vocês, sou eu a que arranjo. Tudo nos incomoda. Tudo. Será que perdemos o primeiro amor? Quando a pessoa começa a namorar, faz o que seja, não é? Para estar uns momentos com a sua amada. Hoje, se calhar já não é assim tanto. Ainda estamos enamorados de Jesus? Ei, para um amém muito fraco. E que amém tão fraquinho. Ele ainda nos traz aquele... Deveria. E senão a culpa é nossa, não é dele. Porque ele continua-nos a amar. Com o mesmo amor desde o princípio. O seu amor não muda. Eu já mudei muitas vezes. Já lhe tive que pedir perdão outras quantas. Mas o seu amor por nós é imutável. Eu quero dizer-te, meu irmão e meu amigo, Deus ama-nos. E demonstrou com provas, dando-se a si mesmo na cruz por nós. Então a igreja de Éfeso tinha deixado o primeiro amor e vai agora ouvir uma mensagem no sentido de mudar de atitude. Irmãos, nós muitas vezes temos que mudar. E não temos que mudar, irmãos, porque isso é moda. Não temos que mudar porque nós é que mudamos. E é importante que tu e eu voltemos ao primeiro amor. Esse amor por Jesus que tudo crê, tudo suporta, tudo faz. Sabe que naquela altura já tinham introduzido aquilo que os servos do Senhor falaram de lobos que se iam introduzindo pela igreja. E aqui os lobos não é animais. Pessoas que procuram destruir a fé dos crentes, a fé dos simples. E eu diria, irmãos, com os anos que levo no Senhor, que são bastantes, eu nunca vi. Eu não estou a falar aqui, irmãos, estou a falar no geral, no mundo. Nunca vi tanta apostasia, tanta mentira, tanta doutrina falsa, tanta coisa que não é evangelho a tentar entrar na nossa cabeça e nas nossas igrejas, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado. E a igreja de Éfeso foi assim. É por isso que o conselho está em Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caístes. E depois diz, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu quando ouço um crente dizer, para mim é fácil pedir perdão, posso ser franco totalmente? Acho que é mentira. Não é fácil pedir perdão, desculpem, para mim não é. Se calhar sou eu que tenho esse defeito. Pedir perdão verdadeiramente nunca foi fácil. É fácil quando você vai entrar no elevador e escorrega e tal. Perdão! Isso é uma palavra como dizendo bom dia. Agora, quando nós sabemos que fizemos mal, que ofendemos, pedir perdão é fácil? É fácil? Aqui alguém que diga que é fácil? Então porquê é que não pede mais à sua esposa? Porquê é que não pede mais ao seu esposo? Porquê é que não pede aos seus filhos? Porquê é que não pede aos seus irmãos? Porquê é que não pede aos seus... Se fosse tão fácil, não haveria problemas. A gente pedia perdão.
Pedir perdão por coisinhas que não é nada, isso é muito fácil. Agora, aquelas que o orgulho tomou conta de nós e nós achamos que temos toda a razão. Não, eu não vou. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? O exercício do amor aqui. Eles tinham deixado o primeiro amor, irmãos. Que o Senhor me ajude a mim e vos ajude a vocês. Depois temos a igreja de Pérgamo. Pérgamo. Então aqui a mensagem é mais dura ainda. Diz: tenho contra ti algumas coisas. É como se Deus nesta manhã nos dissesse a nós como igreja: Igreja AD Almada, tenho contra vocês estas e estas coisas. E pá, silêncio. Se Deus agora assim, uma voz audível, nós em silêncio, meus, o que é que se passa aqui? Eu quero dizer que Deus fala. Pode não falar dessa forma, mas fala através da sua palavra. E fala através do Espírito Santo à nossa consciência e ao nosso coração. E a igreja de Pérgamo diz: tenho contra ti algumas coisas. O que é que vem aí? E diz: tens aí não eram todos, os que sustentam a doutrina de Balaão. Ou seja, no meio da igreja havia gente que era ortodoxa, biblicamente falando, ou seja, que colocavam a palavra de Deus em todos os aspectos, e havia alguns que já se tinham desviado um bocadinho, para não dizer um bocadão. E admitiam que na igreja a tal doutrina de Balaão tivesse o seu lugar. E vocês sabem que Balaão, portanto, foi aquele que foi comprado, não é? Para ir dizer coisas que não deveria, para desanimar. Ok? E vejam lá que até aí foi a primeira vez que a burra de Balaão. O homem era mais burro que a burra. Ele não conseguiu ouvir o que Deus queria para ele, mas estava disposto a ir dizer uma coisa que Deus não lhe tinha dito para dizer. E é tão fácil dizer coisas de qualquer maneira, mas nós temos que dizer apenas aquilo que Deus quer que nós digamos. Nós não podemos acrescentar nem tirar nada às Sagradas Escrituras, irmãos. Então havia pessoas que usavam este sistema. A doutrina de Balaão é dizer coisas que Deus não disse. E o pior é com o nome de Deus. O outro também disse: a ti te digo, minha filha, se não vais ter um menino, vais ter uma menina. Claro, ele nunca ficava mal, não é? Porque Deus disse as duas coisas. Mentira, irmãos. Eu nunca gostei de profeta falso. Eu acredito nas profecias. Eu acredito que Deus pode falar por profecia. O que não acredito é que uma pessoa, em nome de Deus, diga aquilo que lhe vem à cabeça. Eu não digo todos os dias, mas sonho muitos dias. Mas quero-vos dizer, se vocês pensam que eu sou mais espiritual que vocês, a maioria dos meus sonhos não tem nada a ver com a espiritualidade. E se eu comer à noite, então, bem, eu posso-vos dizer que são sonhos profundos. Mas de espirituais não têm nada. É uma mistura. É uma mistura. Que há sonhos bíblicos? Ah, sim, senhor. Acredito, sim, senhor. Mas cuidado, porque hoje eu vejo muita gente a dizer: Deus disse-me. Cuidado que Deus não se contradiz, está bem? Cuidado que Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Se contradiz a sua palavra, não foi Deus. Foi os seus pensamentos, foi os seus sonhos, foi aquilo que você andou a ler durante a semana, aquilo que você andou a ver toda a semana. Isso pode-lhe mudar aquilo que você vai sonhar. Vamos ter mais cuidado em dizer Deus disse-me ou Deus falou-me, porque Deus não brinca connosco, está bem? Não brinca com os nossos sentimentos, não brinca com nada, e um sonho de Deus serve para abençoar ou para pôr em ordem, mas nunca para destruir. Mas eles ainda tinham outra coisa pior. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas.
Imagina-se uma igreja como a nossa, e no meio dessa igreja havia pessoas que não se importavam em dizer que era de Deus e não era de Deus, e ainda a doutrina dos Nicolaítas. Que doutrina era esta? E vocês sabem que, se forem ler a igreja de Éfeso, por exemplo, ela odiava as obras dos Nicolaítas, era contra. Mas aqui em Pérgamo eles sustentavam a doutrina dos Nicolaítas. E de acordo com Irineu, um dos pais da igreja, um homem do segundo século, que viveu muito próximo da cidade de Éfeso, mencionam que eles eram muito parecidos aos cristãos, nasceram do meio dos cristãos, mas eles consideravam que a prática do adultério ou comer coisas sacrificadas aos ídolos estava correto. Imaginem-se, quando Deus abominava isso na sua palavra. E o problema hoje é que há muitos cristãos, por causa da sociedade, eles querem andar de acordo com a sociedade e não andar de acordo com a Bíblia. E é por isso que muitos já não têm problema da eutanásia, do aborto, dessa ideologia mal chamada de género, porque Deus criou macho e fêmea. Amém? Deus não criou todos iguais, somos diferentes. Amém? E aqui não há inferiores nem superiores. O problema é que é um problema político. Os políticos querem ir contra aquilo que está estabelecido por Deus e na sua palavra. Não digo que são todos, alguns acham que têm o direito de mudar as nossas crianças, querem mudar tudo aquilo que eles querem, porque eles estão contra a criação de Deus, eles estão contra aquilo que foi estabelecido por Deus. Então, quando uma pessoa permite que a sociedade é que dite à igreja aquilo que ela deve ser e como deve andar e como deve caminhar, está tudo errado. Amém. E há alguns que são os politicamente corretos. Há gente que até tem medo de pregar estas coisas. Porque é verdade que isto não soa bem a muitos ouvidos. O que soa bem é tu não seres alvo de crítica da sociedade. Mas a sociedade vai nos criticar, irmãos. Eles não conhecem Deus. Eles não têm Deus, mas nós temos que ser fiéis ao Senhor e à sua palavra. Gostem ou não gostem, nós temos a palavra de Deus que está acima de tudo e de todos. Mas essa mesma palavra também nos manda respeitar as autoridades, é verdade. Manda-nos respeitar as autoridades enquanto eles não se meterem com a nossa fé ou com a nossa crença, porque ninguém tem a autoridade de se meter com a minha crença nem com a tua crença. E se eu creio em Deus e creio na sua palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, eles têm que me respeitar se querem ser respeitados, ok? Agora, claro, nas outras coisas que não têm a ver com Deus, a mim só deve haver respeito. Agora, não venham contra a minha consciência à luz da palavra de Deus, não venham contra nós de acordo com aquilo que nós lemos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não faz mal a ninguém. A palavra de Deus ajuda a construir uma nação, a palavra de Deus ajuda a construir um casamento, a palavra de Deus ajuda a construir uma família, a palavra de Deus dá-nos os fundamentos necessários para todos sermos felizes e completos. O problema de sempre é este: o homem não quer admitir que há um só Deus. O homem cada dia mais quer fazer-se Deus. É por isso que nós hoje temos tantos deuses, ok? Mas nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, amém? Uma só palavra. Então, meus amados irmãos, eles pregavam e depois faziam tudo o que queriam, e hoje, oh pastor, o que importa é ter amor. Andam numa vida desordenada, numa vida contra a palavra de Deus, numa vida de desobediência às Sagradas Escrituras, mas depois arranjaram uma palavrinha que é como um chavão: amor. Mas se tu amas, obedeces à palavra de Deus. Aquele que verdadeiramente ama ao Senhor vive de acordo com a palavra do Senhor. Se tu não viveres de acordo com a sua palavra, estás a dizer que não o amas. Você ama a sua esposa e o seu esposo porquê? Porque demonstra. Você diz que ama e depois à noite dá-lhe porrada. Vai amor. Você ama, mas depois tem a sua amiga lá ao lado, não é? Mas ama. Olha, não deixemos de tretas. Deixemos de tretas. Aquele que ama, respeita. Aquele que ama, sacrifica-se. Aquele que ama é autêntico. É genuíno, é verdadeiro.
também não acreditavam na divindade de Cristo. Ou seja, há grupos religiosos hoje que não acreditam na divindade de Jesus. Quero que diga, até há evangélicos que não acreditam na divindade de Jesus. Eu já conheci, e tenho pessoas conhecidas, que eles acham que Jesus era apenas um bom homem. Mas que ele não tinha mais nada. Isso é uma das grandes mentiras. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, mais que uma pessoa. Claro que sempre vai haver gente que não acredita que Jesus Cristo é Deus. Já está aqui, no início do cristianismo, os senhores nicolaítas já tinham a mesma ideia. Não há nada de novo. É só um repetir das velhas heresias. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Cuidado quando as pessoas, muito boazinhas, mas depois negam Jesus Cristo como Senhor. Porque quem nega Jesus, irmãos, tem o espírito do anticristo. Amém? Por isso nós declaramos aqui uma vez mais, Jesus Cristo não somente é o Senhor, mas Jesus Cristo é Deus. Amém? Ele é Deus sobre todas as coisas. E sabe qual é o conselho? Só pode ser um. Para a igreja, para aqueles irmãos, não eram todos. Arrepende-te, Apocalipse 2,16. Que mensagem? Só há um caminho ainda hoje. Irmãos, leiam bem o livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro, a partir do dia de Pentecostes, capítulo 2, por aí fora, todos os discursos de Pedro, qual era a palavrinha-chave? Arrependei-vos e convertei-vos. Hoje é que há assim um massajar, um cafunézinho. Eu também gosto de um cafuné, se for bem dado, até adormeço. Mas sabe, o cafuné a mim não me leva à salvação, leva-me a dormir. Mas quando eu me arrependo, então eu converto-me ao Senhor, as coisas mudam. E o que a nossa sociedade, o que o homem de hoje precisa é arrepender-se e converter-se ao Senhor. Porque se o homem não se arrepender, não pode nascer de novo. Irmão, isto é básico. O pior é que o básico deixou de ser pregado para dar aquela ideia de que o homem é muito bom. Humanismo puro. O homem é o centro, o homem pode, o homem sabe, o homem consegue. Ai de nós se não fosse Deus nas nossas vidas. Ai de nós se não fosse o amor e a misericórdia do Senhor, que Ele nos ajude. Depois nós temos a igreja de Tiatira, que Tiatira significa sacrifício, e diz assim, tenho contra ti, 2:20, tenho contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, eu quero-vos dizer que naquele tempo a Jezabel já tinha morrido há muito tempo, mas estamos a falar da ideia do Espírito, Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Se vocês se lembram, Jezabel era ou foi uma princesa fenícia e sacerdotisa de Baal, que era um deus pagão da natureza. Ela promoveu a adoração do sol e contribuiu para desviar o povo de Israel do seu relacionamento especial com Deus. Irmãos, às vezes não estou a dizer que há, mas há lugares onde este tipo de pessoas se infiltram na igreja para ver se alguns caem e se desviam da verdadeira doutrina, do verdadeiro espírito de seguir ao Senhor. Imaginem, era proibido ao povo de Israel casar-se com mulheres pagãs. E os irmãos sabem o grande mal que Jezabel fez à nação de Israel. Ela, irmãos, o seu marido também não era melhor, sendo ele judeu, mas, irmãos, foi uma época, se os irmãos depois em casa quiserem ler, em Reis, uma época terrível, espiritualmente falando, para a nação de Israel. Aquela mulher tinha desviado o povo da verdadeira adoração. Cuidado, meu irmão, minha irmã, não permitas que ninguém, nem nada, te desvie
da verdadeira adoração a Deus. Não permitas que nada nem ninguém te desvie da sã doutrina, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, que ninguém nos desvie da verdade que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. E aqui, no 2:25, há um conselho: conservai o que tendes. O que é que eles tinham? A sã doutrina. Sabe, uma das coisas que hoje me preocupa muito, em muitos lugares, é tanta gente a falar mal da palavra doutrina. Sabe o que é que significa doutrina? Ensino. Ensino de quê para nós? Da palavra de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra. Vocês têm que conhecer a palavra de Deus, irmãos. Quanto menos conheces a palavra de Deus, mais fácil é para aqueles que querem desviar-te, levar-te aos seus caminhos. Quanto mais tu conheças a palavra de Deus, mais firme tu estarás. Por isso a nossa prioridade é no ensino da palavra de Deus. Porque nós não queremos que ninguém se desvie dos fundamentos. Nós não queremos que ninguém vá atrás de doutrinas falsas. Nós não queremos que ninguém vá atrás das doutrinas dos homens. Nós queremos que o povo de Deus, que ama a Deus, verdadeiramente se agarre à sua palavra, conheça a palavra. E já agora convido, se alguém quer estudar mais da Bíblia, nós à quinta-feira, através da ETAD, a Escola de Educação Teológica, está disponível para aqueles que queiram aprender mais. Falem connosco. Amém? Para ter um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. E eu gostaria que ninguém fosse desviado de qualquer maneira. Mas por isso aqui o conselho é: conservai o que tendes. Irmão, conserva a doutrina. Não estou a falar da doutrina de homens, que também existe. Estou a falar da doutrina da palavra de Deus. Está bem? Claro que eu já vi muita coisa e já vi tanta coisa a ser ensinada que não tem base bíblica e às vezes as pessoas pegam em versículos fora de contexto, sempre com o pretexto. Existe tudo isso. Mas tu tens de te agarrar à Bíblia, à palavra de Deus, ok? Não é agarrar, pegar na Bíblia e andar com ela todos os dias assim. Ando com a palavra. Não, é cá dentro, está bem? É cá dentro. Porque alguns são supersticiosos e dizem que têm que dormir com a Bíblia aberta. Isso é superstição, está bem? E eu não creio que o povo de Deus deve ser supersticioso. A palavra tem que estar aqui e aqui. Coração, que é uma forma poética, ela tem na mente, entende? Na minha mente. Agora pensar que é como a outra também expulsava os demónios com a Bíblia. O melhor é a pentecostal, que é grande, é pesada, não é? Mas ela não expulsa demónios, está bem? Se tu não tiveres autoridade no nome de Jesus, a Bíblia em si mesma, as capas, por mais duras que sejas, não mandam os demónios fora. É a autoridade que tu e eu temos em nome de Jesus. Amém? Amém? Isso é que é o importante. Depois temos a igreja de Sardes. Sardes. E na igreja de Sardes havia muito pouco para elogiar. Então diz assim: tens em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Claro que não está a falar das nódoas, e eu penso que, eu às vezes falo com os homens, não é? Os homens temos eu não sei o que é que temos, mas parece que quando vamos assim, as nódoas atraem-nos. Nós temos uma gravata, e eu não posso levar a gravata ao restaurante, tenho que a tapar, porque parece que a gravata está a dizer, a nódoa, cai para lá. Ei pá, gente, não sei os outros homens, mas a mim, eu já tenho falado com alguns que dizem o mesmo, uma camisa branca, e a gente vai e tem todo o cuidado, e quando não se dá conta, já lá está a mancha. Não são estas nódoas. Estas são fáceis de lavar, ou não, que há, ou não, isso depende do detergente, ou depende não sei de quê, tirar logo. Não vou entrar nessa que não é a minha especialidade, ok? Não é a minha especialidade. A minha mulher que o diga quando ela quiser. Tens em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E diz, porquê? Porque o restante vivia de aparência do passado. Eram os vivos mortos, eram zombies. Oh, irmãos, e a mim a coisa mais triste que me dá é quando o crente vive do passado. No passado! E no presente? Deus mudou? Não é Deus o mesmo? O mesmo. Tu podes ser diferente. Eu posso ser diferente, mas Deus é o mesmo. O Deus que operou no passado quer operar hoje, amanhã. O amém foi um bocadinho melhor, mas não foi total. A ver se alguns de vocês, eu gosto das coisas boas do passado.
A coisa é que sou historiador, veja lá. Ando sempre a mexer com mortos, eu. Uma grande parte dos meus livros são livros de história. Ando sempre a ver. E eu gosto de saber o que é que aconteceu no passado, mas eu estou preocupado é agora, hoje. Porque eu não sou um morto-vivo, eu quero estar vivo todos os dias. Eu estou preocupado é com agora. Agora quero mais de Deus, agora quero mais de Cristo, agora quero ter intimidade com o Senhor. É agora, é hoje, irmãos. Sabe porquê? Porque senão adormecemos todos e ficamos todos que já está tudo acabado. E as coisas não estão acabadas porque nós acreditamos na vida eterna. Tenha cuidado, irmãos, quando você fala lá no passado. Então, porque é que não é hoje o presente? Quem mudou? Foi Deus, não foi você. Fui eu. Deus nunca mudou. Ai, que agora és tu. Quanto tempo dedicas e pagas o preço em oração, na leitura, a ajudar? O que é? Cada um é que sabe o que faz. Agora, não diga que era o passado. Por isso é que o Senhor, não gostamos deste discurso. Porque nenhum de nós gosta de um discurso que nos faça pensar. E diga, é verdade, aqui há uma coisa na minha vida que não está bem, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar. Claro que tens, claro que eu tenho. Porque é isto que Deus quer quando nos fala, que nós mudemos para melhor. Deus não quer que você mude para pior, desculpe. Quando Deus está a falar, está-lhe a dar uma oportunidade de você e eu mudarmos. Estamos aqui todos, não estamos? Ok. Então diz, capítulo 3, versículo 1, ser vigilante. O que é ser vigilante? Eu quero-vos dizer uma coisa, a maioria dos quartéis militares que há por aí hoje, se houvesse um verdadeiro ataque, eu tenho um sobrinho, não posso dizer os sítios, nada, que ele costuma fazer de um quartel. Ele é o único, não há mais ninguém e às vezes nem armas têm. Estamos aqui, não estamos? Se os bandidos quisessem entrar, entravam. Mas espiritualmente eu tenho que estar a vigiar. O homem também foi muito pouquinho. Se tu não queres vigiar, o problema é teu. Nós temos que vigiar. Vigiar a nossa vida. Vigiar todos os aspectos da nossa vida. Sabe porquê? Que aqui nenhum de nós é melhor do que ninguém. Todos nós precisamos de vigiar, espiritualmente falando, porque, irmãos, o inimigo gostaria de nos destruir a todos. Olha, nós temos que vigiar as nossas crianças nas escolas, os nossos filhos, os seus amigos com quem andam, o que fazem, com quem estão. Há tanta podridão, vivemos num mundo tão podre, irmãos. Às vezes há pais que não vigiam e têm se calhar o seu filho num clube onde o treinador é um pedófilo. Já aconteceu. Eu não estou a dizer nenhuma mentira, os irmãos sabem que isto é verdade. Então como é que tu podes entregar uma criança a uma pessoa e não vigiares essa criança? Mas agora mesmo há uma acusação grave em Portugal que se está a tirar de que a igreja fez muito mal a muita gente. Os irmãos sabem que há uma investigação nacional agora mesmo. Nós não podemos, desculpe lá, é que eu deixei o meu filho para a casa do... Mas tu conheces quem é os pais do amiguinho? Da amiguinha? Conheces os princípios que eles têm? Tu não conheces. Como é que tu não vigias isso? E depois quando o mal acontece, olha, eu já não posso tirar cabelos da cabeça. Nem sequer dá para apanhar, olha, veja lá. E dói muito. Irmãos, vamos ter cuidado com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos netos. Nós vivemos numa sociedade muito má, irmãos. Os irmãos sabem disto, eu não estou aqui a dizer algo que vocês não conheçam. Eu louvo a Deus pelas igrejas que têm escola dominical. Mas sabe uma coisa, a escola dominical é apenas uma vez à semana. Eles estão na escola a maior parte do tempo e outra parte nas vossas casas. O que é que vocês estão a fazer pelos vossos filhos e netos? Eu estou tão triste de que há filhos e netos que se perderam e começaram na igreja. Porque os seus pais não cuidaram, os seus avós não ajudaram e essa geração perdeu-se. Lamentavelmente. Não têm fé, porque não lhes foi dado princípios de fé. Quando todos nós temos a obrigação de incutir até que eles têm idade, porque depois eles têm a maioria de idade e escolhem, e é verdade que nós acreditamos assim,
Por isso a Bíblia diz, instrui o menino no caminho em que deve andar e quando for grande não se desviará dele. E nós temos essa obrigação. E deixai-me, para não passar, temos a igreja depois da Laodiceia. Conheço as tuas obras, 3:14-22, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente, assim definias-te. Assim porque é morno e não és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois tu dizes, estou rico e abastado, cuidado com aquela igreja que crê, nós somos os melhores. O único que é melhor é Deus. Nós ainda estamos na escola, ainda estamos a aprender, ainda estamos no caminho, ainda estamos na forja, ainda estamos a ser polidos, ainda estamos a ser limados. Amém? Cuidado com o orgulho espiritual. Porque alguns têm orgulho espiritual. Que Deus nos livre do orgulho espiritual, irmãos. Nós não temos direito de ter orgulho nenhum espiritual. De que se queixa o homem, queixe cada um dos seus pecados, dos seus males. E agora há um conselho, diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Claro que isto tudo é espiritualmente falando, porque vocês sabem que o ouro, para saber a pureza, tem que passar pelo fogo. E às vezes nós passamos por uma prova e já, parece que somos os únicos. Mas é necessário, porque através das muitas provas nós vamos chegar ao céu também. Amém? Eu não sei o que é que ainda vou passar, tu não sabes. Mas uma coisa é certa, irmãos. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro. A fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. A fé naquele que não muda. A fé naquele que tudo pode. A fé naquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Então diz também colírio. Para que é o colírio? Para que serve o colírio? Para ajudar as vistas. E às vezes alguns têm, não é fisicamente, têm umas vistas tão tapadinhas que não veem nada. E eu oro para que o Espírito Santo tire de mim e de vocês qualquer coisa que me impeça a ver a glória de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Irmãos, não permitamos que nada enturbe a nossa vista. E sabe qual é o colírio? É o Espírito Santo, irmãos. Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor e choramos na presença do Senhor, até os olhos ficam mais bonitos depois. Amém? Porque o Senhor vai limpando a nossa vista para vermos e termos sensibilidade espiritual. E, finalmente, nós temos a igreja de... já está? Não, estávamos Laodiceia, desculpem só. Portanto, era uma igreja morna, acomodada, indecisa, orgulhosa, pois achava que pela riqueza tinha tudo o que precisava, não precisava de nada mais. E o Senhor lhe disse que, apesar de tudo, eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Vejam lá. Que o Senhor não diga isto de nós. Os irmãos não querem que o Senhor diga isso de nós, pois não? Então só temos que mudar. Amém? Então, irmãos, eu poderia falar muitas outras coisas, vou terminar por aqui, mas há mensagens que incomodam, não há? Mas é bom quando elas nos incomodam e levam-nos a mudar para melhor, a mudar a uma intimidade com o Senhor.